Nosso organismo é como uma máquina. E para essa engrenagem estar sempre funcionando da melhor forma, como é que é esse lubrificante que vai fazer essa máquina funcionar muito mais rápido? E não vou falar só dos alimentos também nessa aula não. Tudo que pode fazer o seu organismo ficar mais ativado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, meu nome é Carla Coelho, eu sou nutricionista, sou coach de emagrecimento, sou especializada em pacientes bariatricadas, tá? Em eliminar o reganho. A gente vai estar falando hoje do 8º episódio da série de vídeos Fora Reganho, tá? E hoje a gente vai estar conversando como planejar a minha dieta para poder queimar mais, ou seja, para ativar o metabolismo de vocês. Tá bom? E eu vou dar métodos, né? Eu vou ensinar dicas práticas de como é que você pode se planejar, tá? Para uma dieta fácil, simples, barata, para você poder queimar muito mais calorias e chegar no seu objetivo, tá? São dicas que você nunca imaginou. Vocês sabiam que tem combinações de alimentos que facilitam sua perda? Sim, se você souber combinar, né? Você vai ter um resultado bem diferente. Eu sei que vocês já tentaram de tudo, mas algumas combinações que você incluir ou você tirar alimentos podem realmente potencializar a sua dieta. Fica comigo até o final que você vai adorar. Nosso organismo é como uma máquina, né? E para essa engrenagem estar sempre funcionando da melhor forma possível, assim como, né, a máquina usa o lubrificante, o nosso corpo, ele precisa estar funcionando muito bem. E aí vocês precisam de quê? De estar com as vitaminas legais, de tomar bastante líquido. São algumas dicas que podem acelerar. Como é que é esse lubrificante que vai fazer essa máquina funcionar muito mais rápido, né? Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente faz uma dieta e não perde tanto, né? E aí às vezes os alimentos certos, na quantidade certa, podem realmente fazer toda a diferença. A gente conhecendo bem os alimentos, né? Sabendo quais que podem estar ativando, e não vou falar só dos alimentos também nessa aula não. Tudo que pode fazer o seu organismo ficar mais ativado, tá? Nem sempre é só na alimentação, mas essas dicas vão ajudar vocês a terem o resultado. Isso é melhor. Como conseguir seguir um plano, né? Seguir o plano até o final para manter isso. E é isso que eu vou estar explicando para vocês, como é que vocês vão poder planejar, executar e acompanhar, tá? Vem comigo. É fato que a maioria das bariatricadas não planejam as suas dietas corretamente, tá? Por isso que elas acabam tendo reganho. Infelizmente, isso é uma realidade, né? E às vezes a culpa não é nem dela, não foi orientada, a gente não sabe, né? Então sim, é urgente e importante saber dessas dicas, tá? Que eu vou estar dando aqui no vídeo até o final. Para quê? Para que vocês possam se planejar e ter os melhores resultados. Combinadas? Então vamos lá. Apenas eu queria lembrar, antes da gente começar na aula, né, que toda segunda-feira, às 19 horas, serão publicados vídeos dessa série Fora Reganho, tá? Tanto aqui no IGTV, quanto no canal do YouTube Nutri Carla Coelho. Não esqueça de ativar o sininho para você ser notificada sempre que chegar um vídeo relevante aí para você. Agora vamos começar a nossa aula. Então vamos lá. Quantas dietas vocês já começaram? Quantas vezes vocês já planejaram? Eu vou começar numa segunda-feira, e aí vocês começam toda certinha, né? Vou fazer minha dieta, compra os alimentos, se prepara. Muitas fazem despedidas antes de começar a dieta, não é isso? Eu sou uma dessas. Eu vou começar a minha dieta. Não, mas eu vou despedir daquela gostosura, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um cachorro quente, eu vou comer tudo que eu amo, e muitas vezes a gente come numa quantidade maior, porque a gente sabe que depois vai ter uma privação. Então, às vezes, antes de começar a dieta, a gente chega a aumentar de peso nessas despedidas. Tem despedidas aí que tem gente que consegue ganhar 2 quilos, às vezes um dia, 2 dias, um final de semana. Tá? Então a gente começa todo certinho, mas daqui a pouco a gente cai em tentação. Vai passando a segunda-feira, alguém oferece, você aceita. Chega no final do dia, aquela sensação, nossa, eu não fiz tudo que eu devia ter feito, né? A autoestima fica meio aminada. Chega na terça, vem um problema emocional, uma briga com o namorado, com o chefe. Aí a gente vai lá e come. E aí a dieta foi por água abaixo. Nossa, eu fraquejei, eu não devia ter feito isso, né? E vem o remorso, vem o arrependimento. É como se uma pessoa estivesse correndo toda animada e de repente ela começa a bambear, vai faltando forças, porque é difícil manter essa motivação, né? Não é fácil começar uma dieta, seguir ela até o fim, mudar hábitos, isso é bem complicado. Então vamos lá, a gente já viu que não dá certo desse jeito, né? Então agora eu vou ensinar para vocês o jeito certo da gente fazer, como é que a gente consegue manter o foco, quais são os alimentos que vão
dar certo, porque a gente quer ver resultado. Não adianta você começar uma dieta, eu não tô comendo nada um dia, 2 dias, 3 dias e eu não vejo resultado. Se a gente consegue acelerar o metabolismo, você faz 1, 2 dias e já sente que desinchou, nossa, minha barriga tá menor, né? Sente algum resultado na balança, e eu vou estar falando também como é que é essa relação com a balança, né? Que também a gente não pode pesar toda hora, que muitas vezes desanima, né? Então, vamos ver como é que é o planejamento correto para dar certo. Então, como planejar a sua dieta corretamente, tá? De forma a você queimar mais calorias, né? Conhecendo os alimentos corretos, as suas combinações e os efeitos que eles fazem dentro do seu organismo. Você pode aí, sim, tomar suas decisões corretas e sim, ativar o seu metabolismo e fazer sua dieta vendo os resultados, tá? E agora eu vou começar a falar para vocês quais os alimentos que podem ajudar nisso, né? Quais as combinações, o que você pode estar utilizando, beleza? Eu vou te apresentar agora um método, que é o quê? É um passo a passo. Então eu vou dar 10 dicas, tá? Matadoras para vocês o quê? Poderem manter esse metabolismo super ativado, tá bom? Então esses 10 passos, vocês anotem, no final eu vou fazer um resumo também, coloquem na porta da geladeira e aí a gente vai estar planejando como é que a gente pode estar utilizando esses 10 itens. Se às vezes, Nutri, mas eu não consigo usar os 10, beleza, né? O máximo que vocês conseguirem utilizar, melhor vai ser para agilizar aí a perda de vocês, tá bom? Manter esse metabolismo acelerado, né? E a gente queimando calorias. Então vamos lá, vou começar, hein? Já pegaram papel e caneta? Peguem direitinho para vocês anotarem e não perderem nenhuma das dicas. E eu vou dar soluções também, que eu sei que às vezes nos dia a dia, né? Poxa, é difícil, como é que eu vou fazer isso? Então eu vou dar ideias e soluções. Para quê? Para vocês botarem isso na prática, tá? Porque às vezes não adianta só ter a teoria, né? Como é que eu vou ajustar isso para minha realidade do dia a dia? Minha primeira dica, retire doces, açúcar refinado, bolo, tá? Tudo que levar aquele açúcar. Tente consumir no lugar disso coisas mais naturais, frutas, tá? Compotas com frutas, e aí vocês podem estar usando o adoçante. Essa parte dos doces é muito importante. Muita gente fala pra mim, Nutri, mas eu amo doce. Por quê? Porque o doce dá sensação de prazer, tem algumas substâncias que são liberadas no cérebro quando a gente consome os doces, né? Que dão sensação de prazer, de saciedade. Então qualquer problema, eu quero um doce. Mas a verdade, às vezes você não quer o doce. Vocês querem o prazer que o doce dá, né? Eu também, né? A gente quer a paz, a gente quer satisfazer aquela necessidade que a gente não sabe de quê, né? Vem uma ansiedade enorme, muitas vezes a ansiedade é buscar prazer, ele compensa sensações de rejeição e a gente às vezes pode substituir o doce por rituais. Seja um ritual de tomar um chá, procure um chá que vocês gostem e aí eu vou fazer aquele chá numa xícara bonita, vou sentar naquele local mais calmo, se der. E aí esse é meu ritualzinho de me acalmar. Vamos substituir os doces. Mas como, Nutri? Vamos usar leite condensado fake, vamos fazer doce de leite em casa, vamos comprar um brigadeiro de colher diet e quando der aquela vontade, pega um pouquinho. Trufas, quanto mais amargo for o chocolate, menos vontade de comer doce vocês vão ter. Então tem umas trufinhas pequenininhas, né, de algumas marcas que vocês podem consumir, sempre com o cacau mais alto possível, mas tire o doce refinado. E o doce, muitas vezes ele está escondido dentro de um biscoito recheado, né, dentro de um suco, aqueles suquinhos de caixinha, se ele não for diet, ele tem um açúcar refinado. Então vamos cortar o açúcar refinado, porque isso vai deixar o organismo de vocês muito mais ativado. Porque o corpo da gente, teve um livro que eu li muito interessante, chama Sugar Blues, Os Males do Açúcar. Diz que uma pessoa sem o açúcar, ela vive mais do que uma pessoa consumindo, por exemplo, água com açúcar. Porque o que o nosso organismo gasta para metabolizar esse açúcar refinado, que é uma substância não conhecida, é enorme. Então a gente está prejudicando o nosso organismo. Então dica 1 para ativar o metabolismo, tire tudo que for doce, tá? Que vocês puderem aí da dieta de vocês. A segunda dica, gente, é tire as gorduras hidrogenadas. Onde é que a gente encontra isso? Tá? Nos alimentos que não são de origens animais.
Por exemplo, a gordura trans é o quê? É um tipo de gordura, tá? Ela é artificial, ela é química. Ela é formada por um processo químico que é chamado de hidrogenação. Eles colocam hidrogênio a mais, né? Na qual o quê? Os óleos vegetais líquidos, eles são transformados em um ácido, né? Que a gente chama ácido graxo trans, que é o quê? Uma gordura sólida. Então ele transforma o líquido em sólido. Essas são as gorduras trans. E elas podem ser encontradas em diversos alimentos. Tá? Às vezes a gente nem sabe que está consumindo. Muitas vezes elas são adicionadas num produto, né, no intuito de o quê? De prolongar a duração, a vida útil, né, de alguns produtos, melhorar também a aparência, eu digo assim, a consistência, porque fica mais firme, né? Então, consistência e aparência. E onde é que estão escondidos esses produtos que podem estar com gordura trans? Alguns chocolates, tá? Muitas vezes os mais baratos, né? Ah, é mais barato, a gente pega, mas tá cheio de gordura trans. A gente encontra também em alguns alimentos, né, que podem ser o quê? Com certeza, margarina, tá? Margarinas sólidas ou até mesmo as cremosas, recheio de biscoito, biscoito recheado, né? Salgadinhos de pacote, alimentos congelados, né? Então, muito cuidado quando eu falo assim, evite industrializado, às vezes até salgadinho de festa que você compre pronto, ou pizza congelada, pastéis, macarrão, aquele instantâneo, né? Miojo, com certeza, aquelas sopas de pacote, tudo que for creme, né? Sopa tanto de pacote, ou em creme, ou em pó, que for cobertura, sorvetes, pães, né? Alimentos já pré-assados, muitas vezes até fritos, bolos, tortas, pipoca de micro-ondas, gente, glacê pronto, tá? Para consumo, quando vocês compram, dentre outros alimentos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é industrializado, olhar os rótulos, né? E como é que a gente pode evitar essa gordura trans? O ideal é fazer em casa, que você sabe os ingredientes que você está fazendo, né? Uma dica que eu vou dar para vocês evitarem essa gordura trans, tá? É comprar mesmo os produtos sempre frescos, e aí você consegue fazer a preparação em casa, porque aí tá sob controle, você tem controle de todo o processo. E aí você pode congelar também e quando precisar, você já tem armazenado em casa, tá? A gordura trans é muito nociva para o organismo. E você consumir, ele vai ficar mais lento, além de fazer mal, causar o que? Inflamação. Olhar o rótulo do produto é fundamental para vocês escolherem aqueles, né, que vai ter o menor conteúdo de gordura trans possível, tá? Isso aí é muito importante. E a gordura trans tem alguns alimentos que eles causam inflamação no nosso organismo. E essa agora é a terceira dica. Corte alimentos inflamatórios. Quais são eles? Bebidas alcoólicas, refrigerantes, a farinha branca, né, que está presente aonde? Nos pães, bolos, massas em geral, tá? E nos alimentos fritos também. Né? Em geral, as frituras, elas conservam o quê? Elas possuem muitos conservantes, tem nitrato, que é o que é presente em derivados da carne, assim como o presunto, tá? Isso aí a gente tem que tomar cuidado. E a inflamação a longo prazo, por exemplo, a parede do próprio estômago, né? Toda inflamação a longo prazo ela pode virar um câncer. Então a gente deve evitar alimentos inflamatórios, né? Um churrasco também, né? A gente come muitas vezes uma carne num churrasco, se ela tá bem queimada, a longo prazo isso não é legal para o nosso organismo. Aí como é que a gente compensa isso? A gente compensa com vitamina C. Comer um churrasco muito pesado, aquelas gorduras, né? A pele da carne, você tome uma dose de vitamina C. E comer algum alimento mais industrializado, pô, Nutri, não tem como não comer. Eu sei que às vezes não tem como, né? A gente vai consumir, mas tente consumir pouco, você sabendo que faz mal. E se possível, durante o seu dia, consuma alimentos do bem, né? Frutas, legumes, verduras, faz um saladão, porque aí a gente consegue melhorar essa inflamação no organismo, tá? É uma forma de compensação. Bastante líquido também vai ajudar nessa parte. Quarta dica, durma bem. Sim, se a gente dorme mal, a gente fica sem energia e assim a gente fica queimando menos calorias do que o normal, tá? Menos do que a gente deveria. Então uma noite de sono é importantíssima. Para quê? Para a máquina poder funcionar legal. De noite a gente faz uma série de detox, de limpeza no organismo, fígado, tá? E se a gente fica cansado também de uma noite mal dormida, a gente não consegue fazer direito às tarefas diárias. Imagina fazer exercício, a gente não consegue, né? E aí a gente fica mais suscetível, a gente já tá cansado a ceder à tentação dos doces, né? Ah, eu já não dormi bem, e aí a gente não quer malhar, a gente não consegue ceder, a gente não queima as calorias normais do dia a dia. Não, eu vou ali pegar um negócio, vou subir uma escada. Não, a gente tá mole, né? Dormir é muito importante, regula todos os hormônios, né? E se a gente quiser tá queimando bem,
vamos tentar dormir melhor. Eu sei que tem ansiedade, tentem algumas dicas para dormir melhor, né? É um pouquinho perto da hora de dormir, tentem primeiro comer umas 3 horas antes de dormir, para não estar com o estômago cheio, né? Focado na digestão. Tentem desacelerar, não ver filmes muito violentos, sabe? Começar a fazer a diminuição aí do ritmo, diminuam as luzes da casa. Se tiverem crianças também, vão fazendo esse trabalho com a família toda. Se puderem colocar a essência de lavanda no travesseiro, é uma delícia e acalma também, tá? Para vocês terem uma noite de sono bem legal. Quinta dica, tome um bom café da manhã. Tá? Isso vai manter o seu corpo queimando, principalmente após umas 8 horas, tá? É um efeito, né? A gente teve 8 horas de repouso e aí você vai começar o quê? Você precisa ter energia. Então acordou, tome um bom café da manhã. Isso também não vai deixar você com muita fome para a hora do almoço. É importantíssimo um bom café da manhã. Acordou, toma aquele café, né? Às vezes, se tiver também, não tiver com muita fome, você come, guarda um pouco para quê? Para uma colação. A pessoa bariátricada, o legal é estar comendo de 2 em 2, de 3 em 3 horas, né? Tem algumas pessoas que ficam com tendência a hipoglicemia. Então, chegou no café, toma um bom café. O que é um bom café? Uma fonte de proteína magra, seja um copo de leite desnatado, uma fatia de queijo branco, né? Pode ter alguma fonte, sim, de carbo. Eu vou comer um pedaço de pão, uma torrada, um rapidez, toma seu cafezinho preto, né, um chá. E aí, se não tiver com muita fome, guarde alguma coisa, um iogurte desnatado de repente para essa colação, mas mantenha seu organismo de manhã, você dá um choque de energia nele para você poder queimar melhor. A sexta dica é: faça mini refeições, o que eu estava falando antes, né? Mantenha sempre a sua máquina em atividade. Assim você nunca estará com muita fome na próxima refeição, né? Como eu falei, no café, de repente não está com tanta fome, guarde um pouquinho para colação, né? Isso também vai manter o seu metabolismo acelerado, porque sempre tem um pouquinho para ele estar trabalhando, tá? Pense assim no metabolismo como se fosse um fogo, né? Para acender, a gente precisa botar um monte de lenha, né? Demora, né? Para acender. E aí a gente, depois que ele tá pegando fogo, a gente mantendo a lenha, a madeira, né? Ele vai sempre queimando. Nosso organismo é a mesma coisa, tá legal? A gente vai colocando sempre um pouquinho, né, de ingredientes aí para ele estar consumindo e a gente consegue fazer ele ficar bem ativado. Coma pequenas refeições, várias vezes ao dia. Essa é uma chave para ativar o seu metabolismo, tá? Uma outra coisa, tenha sempre uma proteína magra, tá? E um carboidrato, se for complexo em todas elas. O que é um complexo? Uma batata, né? Um carboidrato que não seja o açúcar puro, o açúcar refinado, né? Evite comidas processadas, industrializadas ou fast food, né? Porque aquela comida que tem muitos conservantes que não vão fazer bem. Lembra que eu falei nos itens anteriores que isso não vai ativar o metabolismo de vocês? Pelo contrário, vai fazer eles gastarem muito mais esforço. Por quê? Porque as moléculas que tem nesses compostos químicos, que não são alimentos de verdade. O alimento, ele nasce debaixo da terra, a gente pesca, né? Foi alguma coisa viva, né? Isso é alimento que vem da natureza. O que não vem da natureza, o nosso organismo não reconhece, ele não tem a proteína que vai encaixar para fazer a digestão. Então é um trabalho enorme para fazer o metabolismo disso. E aí, em vez do seu organismo queimar mais rápido, ele está gastando energia numa coisa que não era legal. Ingira água ou bebidas geladas, tá? O seu organismo, ele vai gastar calorias para aumentar a temperatura do seu corpo, né? Então a água gelada, quando ela chega, o organismo vai gastar energia para colocar ela na temperatura normal. E com isso você já queima mais calorias. Beba água gelada, isso vai acelerar o teu metabolismo. Além da própria água também, que ajuda a fazer toda a digestão, todos os processos do teu metabolismo precisam d'água, né? Se você não tem problema nenhum com a temperatura, vale a pena, coloca aqueles cubinhos de gelo, tá? No verão, tem muita gente que faz a bari também, fica difícil tomar água, né? Muitas pacientes também me falam, alunos aqui do curso, poxa, a água fica pesada, é difícil para mim, né? E aí com gelo ela vai melhor. E vocês podem botar umas gotinhas, né, de alguma essência que vocês gostem, podem botar folhinhas de hortelã, cortar algumas frutas para saborizar a água, tá? Mas o importante é esse, se ela for, quanto mais gelada, mais trabalho do teu organismo, e aí o metabolismo fica mais ativado, tá? Mais aumentado. É diferente aquele trabalho de metabolizar uma coisa que ele não conhece. Do frio para baixar a temperatura, o nosso corpo está acostumado, e isso vale muito a pena, tá? Agora, a 8ª dica para vocês: beba água antes de comer.
Sim, pausas para hidratação ao longo do dia também, elas aceleram o teu metabolismo. Então, um pouquinho antes de comer, você pode beber um pouco de líquido, uma meia hora antes, já deixa a máquina, né, toda como se fosse aquela calibragem, né, como se fosse o óleo para lubrificar. E durante o dia, né, várias pesquisas mostram, né, que você manter hidratado ajuda a ter uma sensação de energia, de saciedade, vocês vão sentir menos fome. Tá? Existe uma recomendação aí do consumo de água, né, pela Organização Mundial de Saúde, né, para adultos saudáveis, né, para eles consumirem ao menos 2 litros de água por dia. Tá? A dica é, encham garrafinhas pequenas, de repente 4 garrafinhas de 500 ml já dão 2 litros. Deixa elas separadinhas e vão tomando durante o dia, às vezes em pequenos goles. Tente botar aquela água no copinho, às vezes o canudo também ajuda, tá? Isso são estratégias aí para você estarem ingerindo. Quem precisar, saboriza a água, tá valendo. O importante é a ingestão. E isso também vai diminuir a fome. Muitas vezes a gente acha que tá com fome, mas a gente tá com sede. Então a gente hidratando, o estômago fica cheio, né? Fica aquela sensação de saciedade. Beba bastante água. 9ª dica, utilize alimentos termogênicos, tá? O que é isso? São alimentos que eles são capazes de aumentar o gasto energético, ou seja, aumenta a sua queima. Eles queimam mais calorias enquanto são digeridos. Esses que a gente deve ingerir, né? Os alimentos termogênicos, assim como pimenta, gengibre, né? Eles devem ser ingeridos, consumidos, né? Diariamente, sempre poucas quantidades, mas ao longo do dia. Tem que ser uma continuidade. Ah, eu comi uma vez o gengibre, eu vou emagrecer. Não, não é assim, tá? A gente precisa ter constância. É um efeitozinho que ele potencializa, né? Principalmente quando eles são consumidos dentro de uma rotina de vida, tá? Ah, eu gosto sempre de manhã tomar meu suco com gengibre, eu gosto de comer com um pouquinho mais de pimenta, né? E isso tem que ser aliado a uma alimentação balanceada. Não adianta, eu vou comer um monte de porcaria, mas eu vou comer o gengibre e vou queimar. Não. Alimentar bem, uma prática frequente, né, de atividade física. Aí sim, os alimentos termogênicos, né, eles têm a propriedade, né, de aumentar o metabolismo. Eles vão aumentar a temperatura corporal, né, e aceleram o metabolismo. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque eles também aumentam a pressão. Pessoas com problema cardíaco não devem ingerir, né? Eles fazem o corpo gastar mais energia e queimar mais gordura. Os alimentos termogênicos, a gente tem uma lista deles. Alguns vocês conhecem, outros não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas entre eles, os bem famosos, né? A gente tem a canela, né? Que você pode adicionar no leite, numa fruta, é uma delícia, né? Banana com canela, né? Você pode consumir na forma de chá, tá valendo. Gengibre, né? Eu adoro bater com o gengibre com abacaxi, fazer um suco bem legal, né? Você pode ralar o gengibre e colocar numa salada. Suco de mamão também com laranja e gengibre fica, uma delícia. Vocês podem fazer o chá do gengibre. O terceiro item é a pimenta vermelha, né? Que aí é para usar para temperar carnes, ela pode fazer geleia. Eu amo pimenta, tá? Outro também produto que é bem termogênico é o café. Consumir aí de 4 a 5 xícaras mais ou menos do dia, também não vamos exagerar muito. Outro que é muito legal é o chá verde, também tentar no máximo 4 xícaras. O chá verde, ele me irrita o estômago, tem gente que não sente nada, né? Mas quem gostar, o chá de hibisco também é muito legal, esse no máximo umas 3 xícaras por dia. Vocês podem estar usando vinagre de maçã, é bem legal para temperar as carnes, usar na salada, também é um alimento termogênico. A água gelada, que eu já tinha falado no item de cima, né? No item anterior, beber pelo menos 1,5 litro de água por dia, se puder gelada, tá? E é importante lembrar, né, que o chá verde também, né, ele deve ser consumido entre as refeições, tá bom? Para ele não prejudicar aí a absorção de nenhum nutriente, de nenhuma vitamina, combinado? Nem minerais, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, evite consumir esses alimentos mais à noite, tá? Porque por eles serem termogênicos, eles podem causar insônia. Um pouquinho sobre os benefícios dos termogênicos, tá? Além de eles ajudarem na perda de peso e na queima de gordura, né? Os termogênicos, eles trazem os seguintes benefícios que eu vou falar para vocês. Presta atenção, atenção. Vamos lá. O que eles podem fazer? Eles podem melhorar a circulação sanguínea. Lembra que eu falei que quem tiver pressão alta, porque o sangue vai circular mais rápido. Ele pode prevenir câncer de colo e de ovário, como um dos benefícios, né? Eles auxiliam também em tratamento de gripe, podem estar melhorando o gengibre, vocês já devem ter ouvido falar. Eles estimulam a digestão, ajudam a eliminar gases. Vocês também podem conseguir
né, os alimentos termogênicos em cápsulas. A gente tem suplementos que são termogênicos, mas esses só devem ser prescritos por um médico, por uma nutricionista, né? E é um último caso. O ideal é a gente usar eles naturais, eles dos próprios alimentos. Os termogênicos também tem que tomar cuidado com grávida, criança, quem tiver qualquer problema de saúde, tá? Eles devem ser consumidos sempre em pequenas quantidades, sempre com orientação, tá legal? Tomar cuidado aí, quem tiver pressão alta, que eu falei, problemas cardíacos, não vamos sair tomando assim aleatoriamente, mesmo principalmente suplementos, né? Pra tomar cuidado que as concentrações são maiores, e nos alimentos também, tá? Ter cuidado e sabedoria. Agora vamos falar da 10ª dica para ativar o metabolismo, 10º e último. Exercício físico. Nada ativa tanto o organismo, tá? Ajuda a deixar o metabolismo mais rápido, ele ajuda a ganhar massa magra, ou seja, mais músculos. E a gente tendo mais músculo, a gente vai gastar mais energia a longo prazo. Então, quando a gente faz exercício, não é só a queima de agora, mas eu tá trocando a minha combinação corporal, tirando gordura e trocando por músculo. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que não tem músculo, ela gasta, por exemplo, 2.000 calorias por dia. Se eu começo a ter mais músculos, eu posso gastar 2.100, 2.200. E 200 calorias, às vezes, é aquele pedacinho a mais de pão que a gente quer comer durante o dia, sabe? Então faz muita diferença. E a gente ter também, porque com a idade a gente tende a perder a massa magra. Então, depois dos 40, a cada 10 anos, a gente gasta pelo menos umas 200 calorias a menos. Então, com 40, com 50, a gente vai cada vez, né, gastando menos calorias. E se a gente comer a mesma quantidade, a tendência é a gente engordar. Por isso que a gente vê, às vezes, mulheres mais velhas, né, um pouquinho mais cheinhas. Por quê? Porque elas continuam consumindo o que consumiam, né, antes, aquela quantidade de comida, e isso vai depositando. Então, com a idade, a gente tem que comer menos ou gastar mais. É um fato, né? Essa aí é mais uma dica aí para vocês. Então, falamos muito. Agora eu vou apresentar um passo a passo, tá? Bem claro, para você sair desse vídeo e já poder executar aí tudo que eu falei, tá bom? Então, vamos lá. Resumindo tudo que foi falado, vou fazer um resumo aí das 10 dicas, os 10 passos para você já colocar em prática e ativar seu metabolismo. A primeira: retire doces e açúcar refinado e tudo que contém, balas, bolos, tá legal? Importante. Dica 2, retire gordura hidrogenada. Margarina, esquece, né? Muitas vezes sorvete, chocolate mais barato, né? Muito molinho. Terceira, corte alimentos inflamatórios. O que são? Aquelas bebidas alcoólicas, refrigerantes, que tem farinha branca, né? Pães, bolos, isso tudo causa inflamação e vai deixar o organismo de vocês mais lento. Tá? Tudo que for muito industrializado, gente, aqueles alimentos congelados, fritos, cuidado com glúten. Quarta dica, durma bem, use aquelas diquinhas que eu falei, isso é importantíssimo. Quinta dica, tome um bom café da manhã, comece o seu dia com energia. Sexta dica, faça mini refeições, mantenha sempre o organismo, né, ativado. Sétima, beba água, bastante água durante o dia, se possível gelada, bem geladinha. Para quê? Para o teu organismo ter que gastar mais calorias para botar na temperatura certa, fazer o metabolismo, vai manter ele ativado. A água é ótimo para a engrenagem como um todo, vai diminuir sua fome, tá? Coloque garrafinhas pequenas. Oitava dica, beba um pouco de água antes das refeições, uma meia hora, para você ter alimentos ali para digestão, para você ter ingredientes, né? Nona dica, utilize alimentos termogênicos, aqueles que podem, né, aumentar o teu gasto calórico, como eu estava falando, a canela, o café, o gengibre, mas sempre tomando aqueles cuidados que eu falei, né? Se você tem pressão alta, problema cardíaco, se é criança, gestante, né, aí não vale. E agora, 10ª dica, exercício físico, ativa o metabolismo, vai ajudar a queimar, vai te dar massa magra, tá? Então a gente tem 10 dicas aqui para deixar a máquina tinindo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueçam de marcar o sininho para vocês receberem as notificações aí da nossa série Fora Reganho, tá? Se puderem, marquem as amigas, levem ao máximo de número de pessoas de bariatricadas que possam estar se beneficiando desse conteúdo, tá bom? E não esqueçam, toda segunda-feira às 19 horas vão estar sendo liberados novos vídeos da série Fora Reganho, tá? Um beijo!